Hello, pessoal, tudo bem? Aqui é a Teacher Thaís, do Instituto Americano de Ensino, e eu vou passar as instruções do projeto de Halloween. Halloween Project. Vamos lá? Ok, pessoal, então vamos ver o que devemos fazer. O tema do projeto vai ser Haunted House, Casa Assombrada, ok? Então, vocês vão criar uma casa assombrada. Então, vocês primeiro vão pensar aonde que é essa casa assombrada, o que existe dentro dessa casa assombrada, o porquê é assombrada, aonde que essa casa fica, ok? Vocês podem se inspirar numa casa que já existe em alguma história de terror, em algum filme, ok? Depois disso, vocês vão fazer um pôster com informações sobre essa casa, ok? Para fazer o pôster, vocês vão precisar escrever algumas frases sobre essa casa assombrada. Coloquei aqui algumas frases de exemplo para vocês, algumas estruturas de exemplo. Então, vocês podem começar, por exemplo, falando aonde que fica a casa. Então, the Chanana house is in. Então, a casa tal fica em. Daí você pode aqui, antes de house, colocar o nome da casa. Por exemplo, a casa do mal. The evil house is in. E daí colocar o país ou a cidade onde ela fica, ok? Depois vocês podem falar quando ela foi construída. Então, it was built in. E colocar o ano que ela foi construída. Vocês podem falar os adjetivos que podemos usar para descrever essa casa. It is big, it is small, it is old-fashioned. Ok? Daí o adjetivo que você acha que mais combina com a sua casa. There are Chanana rooms, para falar quantos cômodos existem nessa casa. Ok? Talvez seja uma opção de frase. E também vocês podem usar outras frases usando there is, there are para descrever o que existe dentro dessa casa ou fora da casa, perto da casa, ok? Lembrando que a melhor estrutura para a gente falar coisas que existem, por exemplo, na casa ou próximo da casa, vai ser o there is, there are. There is para coisas singulares, there are para coisas no plural, ok? E também vocês podem explicar o porquê essa casa é assombrada. It is haunted because... Chururu, chururu, chururu. Ok? Agora aqui tem algumas frases de exemplo usando aquelas estruturas que eu mostrei. Então, eu criei aqui uma casa. The Bloody House is in Pennsylvania. Então, a casa sangrenta é na Pensilvânia. It was built in 1550. It is small and old-fashioned. There is a big old tree next to the house. Então, tem uma árvore grande e velha ao lado da casa. There's a ghost in the window. Tem um fantasma na janela dessa casa. It is haunted because it was the house of a vampire. Ok? Então, esse aqui é só um exemplo de frases que eu posso fazer usando aquelas estruturas para falar sobre a casa. Ok, pessoal? Quando vocês forem fazer as suas frases, lembrem-se de usar gramáticas, frases, verbos que vocês já conhecem. Tentem ao máximo não usar o Google Tradutor. E tentem ao máximo também não pegar frases prontas da internet, pois essa vai ser uma atividade para vocês treinarem mais ainda a habilidade de se expressar em inglês, ou seja, falar algo em outra língua, ok? Então, tentem ao máximo não usar o Google Tradutor e frases que já estão prontas, ok? Tentem criar suas próprias frases usando tudo aquilo que vocês já conhecem, ok? Se vocês forem pesquisar alguma coisa, tentem uma outra coisa, então, bem minimizado, ok? Usem também as frases aqui de exemplo que a teacher mostrou para vocês, ok? Daí, o resultado final, vocês podem fazer daí de acordo com a criatividade de vocês. A única coisa é que nesse pôster tem que ter as frases que vocês criaram e alguma ilustração, alguma imagem que represente essa casa. Então, eu estava pensando de talvez colocar a imagem dessa casa
com as coisas que tem dentro, porque eu acho que ia ser interessante ver o que tem dentro da casa, daí dá para desenhar ou fazer uma montagem das coisas assustadoras que tem dentro dessa casa. Então, por isso que eu coloquei esse exemplo aqui, dessa imagem, que é como se fosse a casa cortada, assim, para você conseguir ver o que tem dentro. Ou pode ser somente uma imagem, uma ilustração para representar aquela casa, não precisa ser necessariamente assim tão detalhado. Então, essa parte de criação de cartaz vai de acordo com a criatividade de vocês, ok? O que é necessário realmente ter nesse pôster são as frases e alguma representação visual para poder ficar bem bonito o projeto de vocês, o pôster de vocês, ok? Interessante visualmente. Ok, pessoal? Qualquer dúvida, não se esqueça de perguntar para o seu professor. Vejo vocês em uma próxima aula. Bye, bye!